Bom, então vamos nós. Começando hoje, como eu disse, nós vamos começar com a prática de meditação mais uma vez, e eu vou só trazer para a gente se localizar, para quem não estava, né, já na semana passada, ou já há 2 semanas que a gente não se encontra. Semana passada a gente só meditou e não avançou na leitura. Hoje a gente vai meditar e avançar um pouquinho mais na leitura do capítulo. Então, a gente está no capítulo 4, na parte 2 do livro, onde nós estamos lendo, praticando e contemplando sobre os insights por meio da atenção plena. Então, todas as práticas serão práticas analíticas, práticas de Vipassana, e a gente começa nesse capítulo 4, trazendo a atenção plena ao corpo. Na semana, há 2 semanas atrás, nós demos o pontapé inicial nesse capítulo, fazendo uma prática de escaneamento corporal, trazendo realmente atenção para o corpo, identificando as sensações nesse corpo, mas principalmente reconhecendo a nossa presença nesse nosso corpo, né? Cada um em si, reconhecendo a presença no corpo, para então a gente usar essa atenção e essa presença clara para começar a fazer essas análises, né, essas averiguações acerca das nossas experiências enquanto corpo. Na semana passada, nós fizemos uma prática de aplicação da atenção plena ao corpo, não é a prática do livro, especificamente, que essa prática está mais adiante algumas páginas. Então, hoje nós vamos novamente fazer a mesma prática que a gente fez na semana passada, que não é exatamente como está sendo guiada no livro, mas é a mesma prática. Essa que a gente vai fazer é como se fosse uma pequena adaptação de vocabulário que eu uso para dar os treinamentos do CIVI, mas é a mesma coisa, só que com um vocabulário talvez um pouquinho mais simplificado, sem termos mais complexos que o professor Alan Wallace usa bastante aqui nas práticas guiadas do livro. Então, é para a gente ir se familiarizando com essa prática, e aí, à medida que a gente vai avançando, no dia que chegar nessa prática guiada do livro, a gente faz ela como está descrita no livro, tá bom? Alguma dúvida? Podemos seguir? Então, vamos nós. Antes de tudo, vamos encontrar uma posição confortável. Essa é uma coisa fundamental para a meditação. Então, você encontrar, seja deitada, sentada, como for. Mas é importante que essa postura seja realmente uma postura, uma posição onde você consiga ficar confortável pelos próximos minutos, para esse desconforto não tirar a sua atenção, não capturar a sua atenção para outros elementos que não os sugeridos aqui na nossa prática de hoje, tá bom? Vou deixar minha câmera fechada, mas eu estou aqui guiando vocês. Então, cada um está buscando uma posição para o corpo. Nós iniciamos esta prática estabelecendo o corpo em seu estado natural e a respiração em seu ritmo natural. Estabeleça o corpo num estado de relaxamento, imobilidade e vigilância. Relaxe completamente com cada expiração, sustentando uma postura interna de alerta. Deixe o corpo respirar sem qualquer preferência, sem qualquer interferência e sem esforço.
para cultivar um pouco mais esse estado de presença e de presença relaxada. Vamos direcionar a atenção para a respiração, para os movimentos da respiração no abdômen e contar 10 ciclos respiratórios. E então, como uma luz que ilumina uma sala inteira, deixe que a sua consciência ilumine todo o campo de sensações táteis ao longo de todo o corpo. E então, dentro deste campo, note especificamente as sensações táteis de firmeza e de solidez. Nós conhecemos e chamamos de elemento terra. Essas sensações são especialmente presentes no apoio do corpo com o chão ou com a cadeira. Observe a natureza do elemento terra de forma direta, sem sobreposições conceituais. Examine esta região tátil onde o elemento terra está presente e dominante. Existe mesmo uma solidez? Qual é a firmeza e substancialidade desta sensação do elemento terra? Essas sensações são estáveis ou elas mudam com o tempo? As aparências de solidez e firmeza surgem? Elas são estáveis ou instáveis? Elas se modificam ou não?
Elas são uma fonte de conforto, de desconforto ou neutra? Existe algo nestas sensações que são inerentemente suas? Ou você simplesmente tem uma perspectiva privilegiada deste domínio de sensações táteis? Agora, procure observar as sensações relacionadas ao elemento água, de fluidez ou de umidade, como, por exemplo, o interior da boca. Qual é a natureza desta sensação? Ela se modifica à medida que o tempo passa ou elas são estáveis, sempre iguais? Ao longo das sensações táteis do seu corpo, você é capaz de identificar regiões mais quentes ou mais frias relacionadas ao elemento fogo? Inspecione cuidadosamente a natureza das sensações ligadas ao elemento fogo. Essas sensações se modificam com o tempo ou elas são imutáveis? Elas são intrinsecamente agradáveis ou desagradáveis? Existe algo nessas sensações que seja seu?
Agora, então, direcione sua atenção para qualquer sensação de movimento do elemento ar, a sensação do movimento da própria respiração ou pequenas vibrações ao longo do corpo. Conforme você direciona a sua atenção para essas sensações, elas se modificam ou permanecem iguais? Existe algo nestas sensações que sugira que elas são suas inerentemente? Ou elas apenas surgem no campo de sensações táteis? Você certamente tem acesso exclusivo a essas sensações. Há alguma outra sensação que não esteja relacionada à firmeza do elemento terra, à fluidez do elemento água, ao gradiente de temperatura do elemento fogo, ou aos movimentos do elemento ar? Você é capaz de observar o espaço em si, de onde essas sensações surgem? Observe atentamente. Esse espaço está presente ou ele é projetado pela sua mente? Nós comumente designamos este campo de sensações táteis com as palavras meu corpo. Essa experiência imediata das sensações táteis sugerem essa noção conceitual de meu corpo?
Conforme você observa atentamente este campo de sensações, você percebe que ocorrem mudanças ou as sensações são estáveis e permanentes? Observe atentamente. As aparências que surgem no campo de sensações táteis são, por natureza, agradáveis, desagradáveis ou neutras, intrinsecamente? Elas são em si mesmas fontes de prazer ou de dor? Observe as sensações o mais diretamente possível. Existe algo nesta experiência que sugira que elas constituem um eu? Ou são simplesmente eventos que surgem neste campo de experiências? Agora apenas repouse a consciência e abandone toda a investigação, todos os conceitos, e deixe apenas que a consciência repouse no momento presente. Cada um a seu tempo, trazendo movimentos suaves para o corpo, retomando suavemente a interação com o ambiente externo. Oi, Gi. Oi, Aline. Tudo bem por aí, meninas? Bom, nós começamos não, né? Nós fizemos mais uma vez essa prática que nós fizemos na semana passada, como eu tinha dito, que é uma prática de aplicação da atenção plena ao corpo. Sempre que nós pensarmos no corpo, principalmente nessa prática formal,
o que nós somos convidados a tentar perceber essas sensações de forma direta, sem sobreposição conceitual acerca daquilo que a gente está experienciando. Então, quando a gente vai sempre usar esses elementos, o primeiro ponto é este, os elementos básicos, né, os 5 elementos da tradição, nessas práticas, ou na tradição chinesa, da medicina tradicional chinesa, ou em outras tradições se usa esses elementos também, né? Mas que são os elementos constituintes básicos, né, dessa nossa experiência. Então, a gente vai observar as sensações relacionadas a esses elementos, mas sem conceituar isso que a gente está percebendo. O convite é para que a gente perceba, que é para que a gente observe de forma direta, sabe? Só sentindo, percebendo, observando e analisando a sensação diretamente. Vocês conseguem perceber isso assim na hora que a gente está fazendo a prática? Ou isso é meio complexo? O conceito, quando fala elemento terra, eu já imagino uma montanha. Quando fala em firmeza e solidez, eu já imagino uma coisa muito dura, muito rígida. Enfim, quando é sugerido, né, quando vocês são convidadas a contemplar, trazendo essas falas, essas palavras, isso traz mais conceituação ou vocês conseguem observar de forma direta, sem conceituar? Alguém pode me dizer como é para si a experiência? Aline, eu acho que eu não conceituo, mas não assim como a montanha, a água, o rio, Uhum. mas a percepção tátil, eu tô bem, ela está bem perceptível para mim, mas às vezes passa a conceituação, né? Por exemplo, hoje está muito frio. Aí eu senti que minha mão, quando você falou do fogo, né, do calor, eu senti minha mão quente, super quente, mas meu pé frio. Aí passa uma conceituação, né? Mas depois isso mudou, depois meu pé não estava mais frio. A água, quando você fala da água no corpo, sinto a água na boca, depois circulando, mas tem horas que passa assim, está circulando a corrente sanguínea. Então, assim, as sensações estão lá, mas passa uma conceituação também rápido, né? Mas não é mais a visualização simples, Uhum. sabe? Terra, então é uma montanha. Já, Sim. eu acho que eu já saí dessa primeira imagem mais simples. Muito bom. Obrigada, Leila. Esse é um aspecto que a gente vai ter mesmo, quando a gente vai pensar no corpo, a gente traz, já surge naturalmente, né? Você fala corpo, emerge uma imagem de corpo. Você fala os elementos, emerge uma ideia do que aqueles elementos representam, significam nesse corpo. Mas o ponto é a gente perceber, mas não ficar fixado a isso que a gente percebe, né? A esse conceito, a essa ideia de o pé que está frio, a mão que está quente. A gente percebe com clareza isso, mas se atém à sensação, não à ideia de pé ou de mão, por exemplo, né? E eu acho que é isso que você está dizendo, que essa ideia surge no primeiro momento e rapidamente ela se desfaz e fica a percepção da sensação. É nesse caminho que a gente está sendo convidado a percorrer, é dessa forma mesmo. A gente observar, perceber e tentar, e tentar perceber da forma mais direta possível. E é claro que nós vamos trazer uma ideia dessa nossa experiência no corpo, né? Da parte do corpo onde essa sensação está mais evidente. Mas, como eu disse, é isso, e como a Leila compartilhou, a gente percebe e solta a ideia da região e fica só com a sensação. Aí, quando a gente observa essa sensação, a gente vai se perguntar, se questionar se elas são sempre iguais ou elas se modificam. Claro que elas se modificam, né? A Leila mesmo trouxe o exemplo para a gente do elemento fogo, que a mão estava quente, mas o pé estava frio. Daqui a pouco, o pé já não estava mais frio. Olha aí a fluidez da sensação e do elemento, né? Desse gradiente de temperatura. Não tem
Não tem permanência na sensação. Ela está fluindo, né? Ela é impermanente, ela é fluida. Então, esses são aspectos que parecem simples, mas são aspectos que vão ajudar a gente a trabalhar experiências mais sutis e mais profundas. Porque aqui, quando a gente observa se essas sensações são permanentes ou não, são sempre iguais ou se elas se modificam, o que a gente está observando, na verdade? A impermanência da experiência. E isso num aspecto muito simples, que é o nosso próprio corpo, mas a impermanência é algo que se manifesta em todas as nossas experiências na vida. Então, a gente precisa contemplar essa nossa experiência ante a impermanência, né? Como é que a gente percebe isso? Então, por enquanto, a gente está aqui no corpo, só observando dessa forma. E alguém mais quer falar? A Marlene falou que percebe de forma direta, maravilha, maravilha. E vai ter sempre elementos que são mais perceptíveis para umas e para outras, né? Regiões do corpo onde esses elementos se mostram de forma mais clara e onde a gente percebe com um certo esforço ali de uma observação mais minuciosa, né? Gi, quer falar, por gentileza? Eu ia falar que eu acho que a conceituação, ela, de certa forma, ela ajuda, sabe? Eu me lembro, sempre quando a gente faz essa meditação, eu me lembro da época que eu trabalhava com massagem dos elementos. E para fazer a massagem, antes a gente tinha que conectar com o elemento, sabe? Então, assim, pensar no fogo, na característica, né? Ou na terra, ou no ar, na água. E eu acho que na meditação funciona mais ou menos parecido. Mas a diferença é que na meditação a gente faz a conexão e solta. E já na massagem, não, a gente tem que ficar o tempo todo pensando no elemento, sabe? Uhum. Sim, a gente usa os elementos em práticas diferentes, né? Nessa prática, a gente usa as características, as qualidades desses elementos para trazer essa observação direta, sem refletir sobre a experiência. A gente só percebe a sensação e observa diretamente a sensação. Não tem elaboração acerca da experiência, do sentir. Mas tem outras práticas, inclusive de meditação, que não são de massagem, né? Que a gente vai usar as qualidades de cada um desses elementos para trazer para nós, para a nossa experiência do corpo, essa qualidade que a gente está precisando. Então, por exemplo, quando eu estou sentindo, um exemplo, a minha coluna rígida ou tensa, né? O que eu posso fazer em prática? Trazer o elemento água e percorrer com essa característica, essa qualidade, imaginando mesmo esse elemento preenchendo esse espaço, trazendo essa fluidez natural, né? Essa liberdade, essa fluidez mesmo, nesse movimento livre, desobstruído para essa região. E aí a tensão vai diminuindo. A região rígida vai ficando mais fluida, né? Então, a gente usa os elementos para outras práticas, usando essas características e essa elaboração, né? Esse pensar, esse trazer essa qualidade, imaginar. E pelo poder da imaginação, o nosso corpo recebe essa qualidade e transforma a experiência a partir dessa percepção. Mas nessa prática de hoje, essa prática é uma prática de análise, a gente não elabora, né? A gente não imagina, a gente só percebe, só observa de forma direta. E aí a gente usa essa observação para contemplar o aspecto de permanência, de estabilidade, de solidez, de existência, de propriedade das sensações, né? Porque quando eu sinto algo, pode dar uma sensação de que aquilo que eu estou sentindo é meu. Será que é meu ou será que essa sensação se manifesta num campo ao qual eu tenho acesso exclusivo? O fato de eu ter acesso exclusivo a esse campo de percepção faz dessas sensações minhas, inerentemente minhas, verdadeiramente? Então, são essas reflexões que a gente traz, essas perguntas, né? Algumas talvez já tenham respostas, outras não. Então, a gente segue reverberando com as perguntas. Tudo bem até aqui?
Sofia, tossindo aqui. Tudo bem até aqui, meninas? Vamos seguir? Então, acho que se tiverem dúvidas da prática, pergunta, tá? Não fique com dúvidas, não. Tinha uma outra coisa que eu queria falar, mas eu acho que agora fui distraída aqui e me perdi. Vai, filho. Vai. Então, vamos seguir a leitura do nosso livro, né? Depois volta para minha mente o que eu ia comentar com vocês, não tem problema, não. Bom, então vamos seguir nós. Eu vou compartilhar aqui a tela. Se não estiverem vendo, me falem, tá? Tá ok aqui? Todas vendo a tela? Então, vamos seguir de onde nós paramos há 15 dias atrás. Nós começamos o capítulo 2, fizemos a prática de escaneamento corporal, e nesse primeiro momento da contemplação adicional, ele trouxe para a gente, o Alan Wallace trouxe para a gente, essa diferença das práticas de Shamatha e as práticas de Vipassana. Ele disse que as práticas de Shamatha não nos levam a um estado de liberação das aflições mentais. Elas vão pacificar um pouco, atenuar o fluxo mental, mas elas não promovem a liberação do sofrimento. Então, ele vai trazer para a gente aqui uma fala sobre a experiência dele e a gente segue com a leitura. Ele diz que em todos os anos em que frequentei a universidade, nunca ouvi falar de um curso especialmente concebido para ajudar os estudantes a se tornarem seres humanos mais virtuosos, mais felizes, menos perturbados por sofrimentos e problemas desnecessários. Grande parte da educação moderna é dirigida à aquisição de conhecimento, mas esse conhecimento tem pouco a ver com a busca pela virtude e pela verdadeira felicidade. Todavia, esses são elementos chaves para se ter uma vida significativa. A maioria de nós termina os estudos e faz o que é necessário para ganhar a vida. E então fazemos o que podemos para sermos felizes. Essa vida nos leva na direção doentia da fuga. Quem precisa da realização, da realidade, quando pode se divertir? No entanto, sabemos muito bem que a felicidade só pode ser encontrada se estivermos presentes em nossa vida diária. O Buda sugeriu que as qualidades de virtude, felicidade e compreensão da realidade como ela é, estão profundamente interrelacionadas. As 4 aplicações da atenção plena contribuem para cada uma dessas qualidades. A qualidade da atenção que estamos cultivando na prática mencionada anteriormente é muitas vezes chamada de atenção pura, uma qualidade de percepção relativamente livre de estruturas conceituais pré-existentes, filtros, modificações, interpretações e projeções. Não é absolutamente livre dessas superposições conceituais, a prática de Shamatha, né, gente? É improvável que simplesmente apertando o botão possamos suspender a atividade conceitual compulsiva, mas podemos atenuá-la, torná-la menos compulsiva, observando bem de perto para que possamos ter uma visão mais clara do que está sendo apresentado aos nossos 6 sentidos. Uma maneira de começar a fazer isso é escanear o corpo. Pense nas várias situações em que temos a possibilidade de observar algo bem de perto. No campo, um ornitólogo observa de perto com seu binóculo, tentando ver pequenas listas em asas ou tentando escutar o canto de um pássaro. Um chefe trabalhando em seu fogão também observa de perto. Todos nós já tivemos vislumbres desses modos de atenção. Alguns de nós, por vocação, podem ter desenvolvido considerável habilidade para isso. O Buda sumarizou este ideal. No que é visto, existe apenas o que é visto. No que é ouvido, existe apenas o que é ouvido. No que é sentido, existe apenas o que é sentido. No que é mentalmente percebido, existe apenas o que é mentalmente percebido. Em outras palavras, basta apanhar o que é apresentado e não confundi-lo com as suas projeções. Não misture com eu gosto, eu não gosto, estou desapontado, estou eufórico. Todas essas intermináveis associações compulsivas. Atravesse tudo isso. O que é visto, apenas veja. O que é ouvido, apenas ouça. Ao escanear o corpo, apenas sinta.
O que é percebido no sexto domínio de experiência, o domínio mental, apenas observe. Há momentos em que o pensamento, a imaginação, a análise e a memória são extremamente úteis. De fato, é uma parte importante de algumas meditações budistas, mas não é útil quando o pensamento se torna compulsivo. Então, o que ele está trazendo para a gente aqui, rapidinho, é uma coisa muito simples, mas é uma coisa muito difícil, né? Então, convidando a gente a soltar todas essas elaborações conceituais, todas essas projeções que a gente faz sobre cada uma das nossas percepções, sobre cada percepção que a gente tem através das 6 portas, né, de percepção das nossas 6 consciências, os 5 sentidos físicos mais a consciência mental. Se a gente observar, quando a gente vê alguma coisa, você consegue só ver quando você, na sua vida aí. Quando você vê uma coisa, você consegue simplesmente ver, ou quando você vê, já vem ali o nome daquela coisa, a cor, a função, a utilidade, o gosto, não gosto. Eu faço bastante isso mesmo, além de, se fosse só ainda conceituar, eu penso que seria mais fácil, mas dentro do que você acabou de ler, para mim, o desafio é não interagir a ponto de as emoções interferirem, se eu me irrito com aquele barulho, com aquilo que eu estou vendo, é que fazer essa relação com algo que às vezes está fora do meu alcance, um cachorro que às vezes está latindo lá na praça, eu estou aqui dentro conceituando, por que será que ele está latindo? Por que será que o dono está deixando ele ali fora? Será que está acontecendo alguma coisa? Então, fico fazendo muito essa história. Também se for, né, uma coisa que eu trago para o meu incômodo. E para mim é um desafio, ao invés de querer que as pessoas se modifiquem, eu trazer essa tranquilidade e não me incomodar com as coisas de fora. Uhum. Isso é um ponto, Aureli, super importante, assim, porque a gente vai observar essa forma como a gente opera automaticamente, normalmente, né? Porque o ponto é a gente equilibrar essa nossa relação com a conceituação, com a projeção. Equilibrar no sentido de quando isso está excessivo, né? Está excessivo e de uma forma automática, nos conduzindo a um estado aflitivo, isso não contribui para o nosso bem-estar, né? Então, a gente não precisa ficar retroalimentando essa cadeia de conceituação e de projeção que só gera mais aflição. Mas, por outro lado, né, porque a gente está vivendo, a gente tem muitas relações, por outro lado, a gente precisa ver e compreender o que está sendo visto, porque a partir dessa compreensão a gente vai poder ter uma ação, se a ação é possível. Então, por exemplo, se a gente está sei lá, ouvir um barulho na rua, tem uma pessoa em situação de rua gritando de frio, você não vai ficar em casa, não elabora, não projeta, não sei o quê. Você vai pegar um cobertor e vai lá ajudar a pessoa, né? Penso eu. Cada um de nós aqui certamente faria isso. Mas não estou dando um exemplo esdrúxulo e extremo, mas que não é impossível de acontecer, né? Então, essas conceituações, elas são necessárias e úteis para a nossa relação no mundo. Mas o ponto é a gente perceber como isso é tão automático, exacerbado e aflitivo, né? Que gera para a gente, ao invés de nos apoiar numa construção de bem-estar, isso gera para a gente uma aflição maior e gera mal-estar, sofrimento, né? Então, o primeiro passo é realmente perceber como isso tudo acontece. Como uma imagem que surge, ela já vem grudada com o nome, com uma utilidade e com um gosto, não gosto, né? E com uma emoção. E isso que você falou é uma coisa que é muito, eu penso que é muito importante. Quando é possível fazer algo, ou quando é possível algo que precisa de uma intervenção, é uma coisa. Coisas que você não pode fazer nada. Por exemplo, um cachorro, obviamente que ele vai latir. Hoje em dia, que a gente é cercado por muitos, e eu amo os bichinhos, o latido é algo que no meu ouvido sempre foi algo muito bate, parece algo martelando, então eu tenho bastante dificuldade com o latido.
Uhum. Mas eu percebo, assim, que estou um pouco diferente em relação a isso. Então, isso para mim é muito positivo. Saber que é a comunicação dele. É, Então, tentar deixar que isso fique mais suave, ou não interferir, ou não fazer julgamentos. Então, isso é apenas um exemplo dentre vários sons que uhum, sempre me incomodei, que eu tenho deixado isso um pouco mais suave, para não ficar a ponto de ser aflitivo. isso. E é interessante da gente perceber, né, como essas experiências todas, elas vêm acopladas com outras. A gente está falando aqui das percepções, das sensações, né, das sensações de todos os nossos sentidos, vamos dizer assim. A gente está falando dos sentidos e da consciência mental, do sentido mental. E é incrível como eles não surgem sozinhos. No mesmo instante em que a gente vê, ou ouve, ou sente um cheiro, ou é tocado, ou toca, no mesmo instante em que a gente experiencia, que a gente vivencia, a sensação, ela vem junto, de mãos dadas, né, com outras experiências. Quando você vivencia uma sensação, experiencia uma sensação, pode observar, ela automaticamente, em milésimos de segundo, fração de segundo, já vem junto com o nome, uma utilidade, né, uma função, eu gosto ou eu não gosto disso, e uma emoção, tudo grudado. Não vem um, outro e outro, com o tempo, o intervalo entre todos. Elas surgem como se fosse um pacote só. E aí que a gente se embola, né? Então, aqui a gente está separando esse pacote, olhando para cada uma dessas experiências, começando por tentar simplesmente perceber as sensações. No que é visto, há só o que é visto. Não há nada além do que é visto. Não há nome, não há utilidade, não há emoção, não há nada no que é visto. No que é sentido pelo tato, não há só o que é sentido, não há nada além do sentido. Né? No que é ouvido, existe só o que é ouvido. O que isso significa, nós atribuímos ao que é ouvido, mas o que é ouvido em si não tem mais nada além do que é ouvido, né? O que é mentalmente percebido, da mesma forma. O que é mentalmente percebido é só mentalmente percebido. Isso só surge enquanto outra coisa, enquanto um elemento, uma situação, uma pessoa, uma circunstância, a partir do momento em que nós atribuímos nomes, valores, história a isso que a gente percebe. Então, a nossa. Aline, Sim, eu Gi. fico, quando eu escuto isso, eu fico pensando como seria para ensinar uma criança, assim, né? Porque quando a gente tem uma criança em casa, tem muita curiosidade envolvida, né? Então, sempre a educação, ela é associada ao que é visto, ao que é escutado, ao que é sentido, né? Por exemplo, assim, um bichinho, a vaca faz mu, né? e dá o leite, e vai fazendo associações, né? E depois, quando chega na adolescência, a gente vê que eles ficam cheios de toques, assim, porque incomodados com sons, tira a concentração, aí tem que fazer o inverso, sabe? É fazer o que você está falando, né? Então, assim, na primeira infância, a gente precisa ensinar e associar. Depois tem que fazer desaprender para poder ajudá-los a concentrar, a poder estudar, né? Então eu fico pensando como que poderia ser diferente já desde a primeira infância, sabe? Ensinar de um outro jeito, assim, porque daí não ia ficar tão difícil lá na frente, não se apegar tanto com som, não ficar, né, assim, tão. Hoje nós temos uma amiga, ó, não se apegar tanto com som, né, com barulho, que eles ficam depois muito assim sensíveis, né? Porque tudo é associado. Sim.
São muitos aspectos aí que a gente deveria considerar, né? Primeiro, assim, nessa fase de descoberta, é necessária essa associação, né? Porque é aí que eles vão elaborar ou desenvolver essa cognição acerca daquilo que está sendo apresentado do mundo. Então, é dando nome, é o som que determinada coisa faz, ou que outra coisa faz. Isso traz elementos para que a criança descubra o mundo, né? Isso é super importante. Não dá para ensinar de outra forma que não seja assim. Pelo menos eu não conheço e nunca ouvi falar, né? Então, a gente traz mesmo todos esses elementos, dando nome, atribuindo características, sons específicos, né? É a forma como essa criança vai desenvolver essa cognição acerca dos elementos do mundo que a cerca. Isso é super importante. Agora, um outro ponto que a gente deve considerar, por exemplo, cada ser é único. O fato das crianças serem estimuladas a esse desenvolvimento cognitivo na primeira infância não necessariamente fará com que elas sejam adolescentes ou adultos hipersensíveis a um estímulo ou outro. Porque tem todo um trajeto que implica outras experiências que vai que vão participar da formação desse indivíduo e enquanto adolescente, que eles são mais reativos, não mesmo, né? Mas eles podem aprender a lidar com essas aflições que surgem a partir do estímulo sonoro, por exemplo. Às vezes, essa percepção exacerbada não está diretamente relacionada à forma como aprendeu na primeira infância, mas há experiências que ela foi acumulando desde sempre, né? Passando também pela primeira infância. Mas é muito relativo, né? Não Eu dá, acho que é muito particular, porque assim tem crianças que aprendem muito pelo corpo, outras aprendem muito, né, pelo mental, e aí vai depender disso também lá na frente, de como esse adolescente ou adulto vai se formar, né? com certeza. Mas assim, eu acho que é uma maneira para uma coisa para se pensar, assim, igual a nossa amiga Ana, ela tem uma escola diferente, né? Que é muito de sensações, né? Eu acho interessante essa linha, assim, né? Porque ela ensina de outra maneira. Então, eu acho que talvez o tradicional esteja um pouco limitado, vamos dizer assim, né? Uhum, com certeza, com certeza. É quando você tem essa abertura para o sentir muito mais amplo e abrangente, porque no numa metodologia tradicional, o que que você vai ter? Sensações muito limitadas, né? Você vai tocar um grãozinho de feijão, vai tocar um capuchinho de algodão. Está tá bem limitado, né? Vamos falar a verdade? Vai aprender o som da vaca, vai apertar um botãozinho no brinquedo e sair o sonzinho da vaca. Isso não é realmente o que não corresponde à realidade mesmo do mundo, né? Então, escolas como a da Ana, penso eu, elas trazem muito mais essa interação com a realidade do que com uma representação da realidade, né? Então, a criança experiencia, ela vivencia aquilo no corpo, no toque, no sentir diretamente, né? No movimento. Seria maravilhoso se a gente tivesse só escola desse tipo, infelizmente a gente não tem. Mas aí, só encerrando um pouquinho essa fase, né, para voltar para a nossa fase aqui, de jovens senhoras. É interessante a gente pensar, se a gente convive com criança ou adolescente, é interessante a gente observar como eles estão e observar de que forma a gente pode ajudar a lidar com os incômodos, né? Seja através da meditação, e é uma fase muito complexa, na verdade, né? Que alguns têm abertura, outros não têm. Alguns gostam de sentir, de ser tocado, de ser convidado a relaxar, outros ficam ainda mais agitados. Então, é bem específico. Na verdade, eu estava pensando na gente mesmo, na nossa, né, educação, na nossa formação mesmo, né? E o que poderia ser mudado se a gente pudesse fazer alguma coisa agora, né? A gente Foi pode, né? nesse A sentido. gente está aqui tentando, né?
É, desconstruindo tudo que a gente construiu. Esse faz parte desse processo, né, da É isso que eu vida. ia falar, né? Nós estamos fazendo isso aqui, né? é Desconstruindo muito. tudo. Cada coisinha que foi trazendo para a gente essa ideia de certeza, É tudo mentira. essa falsa certeza a gente solta, desconstrói. Leila, quer A falar? Gi, a Gi falou da escola, né? Também passou pela cabeça as coisas que a Ana contou, e começou a me passar também muito a ideia da contemplação, né? Que a nossa cultura não tem. E eu fiquei pensando assim, numa criança indígena, por exemplo, né? Uma criança no meio rural. Como ela vai experienciando essa coisa das sensações ampla, né, do ar, do vento, da chuva, da natureza, com uma amplidão de percepção, eu acho, que nós... Será que a gente não ficou tão assim, com problema, como a Aureni falou do cachorro, o outro som que nos incomoda, porque a gente está muito excitável, as nossas sensações estão muito excitadas, né? Muitas, tendo que experienciar essas sensações de modo muito rápido, acelerado, e talvez um monte de coisa me passou pela cabeça, os poemas também do Fernando Pessoa, que ele fala muito disso, assim, né? Uma flor é uma flor, né? Então, você não fica já atribuindo valorações para a flor, né? Se ela é mais bonita do que outra, se ela é mais cheirosa, se ela é mais isso, se ela é mais aquilo. Uma flor, cada flor é uma flor. A pedra é pedra. O riacho é riacho, né? E vocês falaram de escola e eu fiquei pensando de outras relações que as crianças tinham, né, com a natureza e que nós tivemos e que hoje ela já não tem. Como isso também vai fazer um trabalho muito... Se o nosso já está difícil, imagina essa moçada que está vivendo com telas, né, de mediadoras das percepções, como é que elas vão... Que trabalho que elas vão ter que fazer lá na frente. Eu acho, Leila, que tem muita relação com o estímulo mental, sabe? Porque nós ainda tivemos bastante estímulo corporal, né? Brincadeira de rua, essa coisa toda. Mas depois passou uma fase de muito mental e agora só mental, né? E eu vou falar de uma experiência minha. Eu fiz uma pós, uma época, que chamava psicomotricidade relacional. A gente não podia falar, a gente tinha que vivenciar tudo no corpo. E quando a gente pegava um material para fazer uma atividade dinâmica, a primeira sensação era: o que eu vou fazer com isso? Porque era o mental, né? Ficava o mental trabalhando. E depois, olhando aquele material, sentindo, né, que entra essa coisa do Fernando Pessoa, aí vinha, sabe, vinha algo no corpo, sabe, era assim uma coisa muito forte, e eu acho que isso se perdeu, da nossa geração para trás, ainda eu acho que isso aflora, porque nós tivemos em algum momento uma vivência, e tudo fica guardado, né? Mas eu acho que esse estímulo mental, esse monte de tela mental, vai afastando muito tudo isso, e fica difícil daí contemplar, fica difícil, né, assim, passar por essa parte que você está trazendo, sabe? Boa, Gê. Cada geração com os desafios próprios e não tão próprios, né? Mas eu acho também que essa geração que está muito nessa interface, né, da tela, eu acho que elas realmente vão ter mais dificuldades nessas experiências do corpo, né? Em sentir as experiências, em perceber essas sensações, penso eu, vamos ver daqui a uns anos,
que para esses jovens que hoje percebem tudo através da tela, vai ser ainda mais difícil do que é para a gente, né? Então, não tem a sensação do vento, só vê a imagem do vento na tela. E a imagem do vento na tela não representa 0,1% do que é sentir o vento, né? Então, tem muita complexidade por vir ainda, creio eu. E dentro do que a gente pode, assim, dentro daquilo dos jovens que a gente alcança, ou enfim, do que for, né, da faixa etária que for, mas principalmente os jovens que estão muito grudados na tela, a gente faz o que é possível, né? E o que eles dão de abertura para a gente oferecer. Fato é, assim, eu, como fisioterapeuta, trabalhando diretamente o corpo das pessoas, né? Há uma grande dificuldade das pessoas em retornar, em sentir o corpo, né? Há uma dissociação mesmo do corpo, como se a vida fosse possível de forma extracorpórea, como se esse corpo não fosse o que sustenta nesse momento a vida, a minha vida, né? Então, as pessoas andam com essa dificuldade muito grande. E não é um caso isolado, assim, é o que mais acontece, é o que está mais em evidência, ou o que está mais bombando nos consultórios, é essa dissociação do corpo. Então, E assim, elas ficam com medo do próprio corpo, né? é. Com medo do próprio corpo. E fogem do próprio corpo. Aí, olha que loucura, né? Se fugir do seu corpo, né? Como, né? Enfim, são muitas questões, né? E aí vamos voltar para nós aqui, senão nós vamos entrar lá na antropologia de amanhã ou de sábado, né? Então, voltando aqui para nosso conteúdo, né? A gente vai trazer o corpo como um elemento de prática. E todas essas percepções que o corpo nos traz, nós vamos usar para praticar, para analisar, para ver o que há de real, de inerentemente existente, de sólido, de fixo nessas experiências, né? Então, vamos seguir mais um tipo aqui. O Buda nos ofereceu alternativas práticas pertinentes à vida cotidiana. E elas não servem apenas para fugirmos rumo ao deserto e sentarmos sozinhos em uma almofada, mas sim para termos uma vida ativa com a família, amigos e colegas, para estarmos no mundo. Essas práticas são especialmente valiosas para se engajar com os outros. A menos que já tenha passado por uma intensa purificação, é provável que, ao encontrar alguém desagradável, você fique chateado ou irritado. A mente parte de um estado de relativa calma, mas então algo nos deixa perturbados. Aquilo que perturba o equilíbrio interior da mente é chamado em sânscrito de klesha, uma aflição mental. Klesha é a aflição mental, né? Seria bom se pudéssemos simplesmente escolher nunca sermos perturbados por tais aflições, mas não temos a liberdade de suspender imediatamente a obsessão, o ciúme, a raiva. Entretanto, se estamos atentos a uma aflição no instante em que ela surge, não nos fundimos a ela. Podemos vê-la, identificá-la e temos uma escolha, a possibilidade de responder de modo não compulsivo. Na ausência de atenção plena, nós ficamos sem sorte e sem escolhas. Essas compulsões são os mesmos hábitos que nos levaram à confusão, angústia e ansiedade, sulcos na estrada que se tornam cada vez mais profundos. Um sistema... Aqui está tranquilo de entender, gente? Sim, né? Então, vamos nós. A atenção é fundamental para a gente perceber quando essas aflições surgem. Se a gente não estiver atenta, não estiver presente, a gente não vai perceber. E se a gente não percebe, a gente não pode fazer escolha. A gente é simplesmente arrastado compulsivamente, momento após momento, dias após dias, meses, anos após anos e uma vida após a outra. Então, a atenção é o elemento que vai trazer para a gente o início dessa libertação. Um sistema filosófico budista especialmente compatível com as 4 aplicações da atenção plena é chamado de visão sautrântica, uma das 4 escolas filosóficas do budismo indo-tibetano. Segundo a tradição tibetana, ela não é
posição definitiva dentro do budismo, mas para a filosofia budista, ela é o que a mecânica newtoniana, o que é a mecânica newtoniana para a física. Então, esse é um sistema filosófico bastante importante dentro do budismo. Ela não é o budismo, definitiva no budismo, mas é um sistema filosófico que traz para a gente elementos muito importantes e que estão bem alinhados, são bem compatíveis com as 4 aplicações de atenção plena, que é o que a gente está vendo aqui, né? Começando pelo corpo. Trata-se do primeiro sistema filosófico estudado em muitas das universidades monásticas do Tibete. Quando me tornei monge em 1973 e comecei a minha formação no Instituto Budista de Dialética em Dharamsala, esse foi o primeiro tema que estudamos. Todas as nossas instruções e textos eram em tibetano, e durante a maior parte do tempo que passei lá, eu era o único estudante ocidental. Todos os demais monges eram tibetanos. Além de assistir a palestras, estudar os materiais do curso e memorizar dezenas de páginas e textos, também passávamos cerca de 5 horas por dia em debate filosófico. Essa era uma atividade animada, efervescente, cheia de humor, bem como de análise incisiva, e eu a considerava muito útil para aperfeiçoar minha inteligência e compreender esse sistema de pensamento. Aprender a visão de mundo sautrântica e aplicá-la na meditação e na vida cotidiana pode ser muito útil, apesar de alguns de seus princípios básicos não resistirem a uma análise mais profunda. Assim como na física, onde a mecânica clássica foi superada pela mecânica quântica e pela teoria da relatividade, da mesma forma, a visão sautrântica foi substituída pelas visões de Yogacara e Madhyamaka, que são mais sutis. Nesse momento, não entraremos nessas teorias mais avançadas. Por enquanto, ficaremos com algumas das ideias mais básicas da visão sautrântica. Ele está só falando de um monte de escolas, tradições e práticas budistas que eu acho que a gente não precisa aprofundar em cada uma delas, né? Vamos passar por aqui assim, que por enquanto acho que está indo bem. A não ser que vocês tenham dúvida, queiram saber, né? Daí vocês me perguntam. Uma das afirmações centrais dessa visão, da visão sautrântica, é: algo é real em oposição a ser imaginário. Se tem o potencial de se apresentar diretamente a qualquer um de seus 6 modos de percepção. Então, uma coisa é real em oposição a ser imaginário, se ela pode ser percebida diretamente por qualquer um dos seus 6 sentidos de percepção. Percebido diretamente, né? Talvez esse algo seja apresentado a seus sentidos com o auxílio de um telescópio. Se puder ser apreendido perceptivamente, sem sobreposição conceitual, considera-se que seja real. Isso inclui os conteúdos da percepção mental, por meio da qual estamos imediatamente conscientes de pensamentos, emoções e uma grande variedade de outros fenômenos mentais. Estes não são menos reais do que as coisas que percebemos diretamente com os nossos 5 sentidos físicos. As coisas... Vou seguir, para não falar demais e a gente não se perder. As coisas que se apresentam em seus campos de percepção são reais. As coisas que existem apenas por sobreposições conceituais são imaginárias ou meramente convencionais. Até aqui, ok, gente? Eu poderia pegar um pedaço de papel e dizer: isso é meu. Né? Um pedaço de papel e falar: isso é meu. Mas você poderia ficar olhando para ele até seus olhos cansarem e nunca veria o que ele tem de meu. Esse papel é meu, mas o que tem de meu nesse papel? O fato de que ele é meu só é verdade porque eu projetei isso conceitualmente e estabelecemos esse acordo entre nós. Quando você está preocupado com alguma coisa, tente ver se é real ou imaginário. Por exemplo, quando você se olha no espelho e vê a imagem refletida como sendo o seu rosto, examine-o atentamente e veja o que o torna seu. Observe se essa qualidade de propriedade é realmente percebida ou apenas conceitualmente sobreposta. Essa é uma aplicação da atenção plena discriminativa. Tudo bem até aqui, gente?
Então, aqui na visão saltrântica, ela diz que o que é real é aquilo que a gente percebe diretamente, sem sobreposição conceitual. Né? Isso se aplica a tudo, tudo, aos fenômenos que a gente percebe pelos 5 sentidos, mais a nossa experiência mental. A mente é incluída aqui, não é descartada, ela é incluída como uma experiência que pode ser real ou convencional, né? A segunda proposição da visão saltrântica é de que as coisas reais têm eficácia causal. Elas podem fazer coisas, têm influência. Por sua vez, elas são influenciadas em sequências causais. Todas as coisas reais existem um nexo de interrelacionamento causal, influenciam e são influenciadas. A ciência tem uma noção similar da realidade. Se você acha que descobriu uma partícula elementar, precisa ter certeza de que ela pode, por exemplo, influenciar outras entidades de medidas em uma câmara de bolhas, tais como outras partículas elementares. Se ela não exerce nenhuma influência e não pode ser influenciada por coisa alguma, não será considerada real. A partir dessa perspectiva, a crença em coisas imaginárias ou nas questões convencionais é real, pois a crença surge na dependência de causas e condições, e, por sua vez, influencia outras coisas, tais como o nosso comportamento. Considere, por exemplo, a crença de que o papel é meu. Ele vai dar o exemplo, tá? Por isso que eu não tentei explicar. O fato de esse papel ser meu não tem eficácia causal própria. O fato desse papel ser meu não faz diferença nenhuma em nada. Não é como um martelo ou como uma emoção, capazes, por seu próprio poder, de influenciar outras coisas. O martelo, pelo poder do martelo, ele pode ir lá e influenciar um prego, né? Ou as emoções, pode influenciar um comportamento. Mas a minha crença de que ele é meu, a minha crença de que o papel é meu, pode influenciar muitas coisas. A minha crença, não o papel. Por exemplo, pode fazer com que eu fique chateado se alguém levá-lo sem minha permissão. Ou eu poderia me sentir gratificado se alguém elogiasse a qualidade do papel. Então, o que tem eficácia aí é a minha crença acerca do papel ser meu. Tá fluindo, gente? Tá, né? Compara essa visão à visão do materialismo científico de que apenas os fenômenos físicos são reais. O seu cérebro é real, os seus hormônios, a química do corpo e as glândulas são reais. Doenças com base nele são reais. Mas os acontecimentos subjetivos, tais como imagens mentais e sentimentos que evidentemente não têm qualquer massa ou dimensões espaciais, são de alguma forma menos reais porque estão apenas na sua mente. A suposição subjacente aqui é de que fenômenos objetivos, como massa e energia, são reais, mas processos mentais subjetivos são reais apenas quando são idênticos a ou derivados de fenômenos físicos. Os físicos estão preocupados com a compreensão da natureza do mundo objetivo e real, que existe independentemente da mente, enquanto que os contemplativos budistas estão preocupados em compreender o mundo da experiência, que existe apenas em relação à mente dos seres sencientes, humanos ou não. Essa é uma grande diferença nas orientações básicas dessas duas tradições. Segundo o budismo, eventos mentais influenciam eventos físicos, assim como outros eventos mentais influenciam eventos físicos, assim como outros eventos mentais. E eventos físicos influenciam outros eventos físicos e eventos mentais imateriais. Se observarmos atentamente o mundo das experiências, isso se torna perfeitamente óbvio, ainda que não possamos identificar qualquer mecanismo pelo qual ocorram essas interrelações entre processos materiais e imateriais. Elas simplesmente ocorrem. E se não se pode encontrar nenhum mecanismo para explicá-lo, da mesma forma que não foi encontrado nenhum mecanismo
que explique as interações entre campos eletromagnéticos e partículas elementares, talvez essa seja apenas uma limitação das explicações mecânicas. Então, aqui o que ele traz para a gente é essa relação causal das experiências físicas, nesse último parágrafo, né? E das experiências não físicas. O fato da experiência mental, né, de uma experiência não física, não ter massa, substância, localização, né, densidade, torna ela menos real do que um evento físico? Se na visão saltrântica eles dizem que o que é real é aquilo que tem uma eficácia causal, nós podemos considerar que os eventos mentais são reais ou não? O que vocês acham? Eles têm eficácia causal? Eles têm o poder de fazer coisas acontecerem, de mover? Não, Você acha que não, Aurelice? eu acho que não. Partindo disso, me vem assim logo à mente a questão das doenças causadas, a ansiedade ou a depressão, principalmente a ansiedade ou pânico, que é uma coisa que eu já tive contato. Ai, que delícia falar que eu já tive contato. Passado. Você foi falando, é justamente isso. Projeção de algo que está na minha mente, um sofrimento, uma doença, uma insônia, uma dor de barriga, um vômito, tudo causas físicas causadas por eventos que só estão aqui. Então, eu acho que é disso que ele está falando. Exatamente. Mas o que ele está trazendo para a gente aqui é essa fala sobre o que essa experiência subjetiva, ele diz que essa experiência subjetiva, as nossas emoções, os nossos eventos mentais, essa experiência mental, ela é tão real quanto eventos físicos externos, porque ela tem eficácia causal. Quando você vivencia uma experiência mental, como uma emoção ou uma patologia, um pânico, ela tem eficácia causal, porque ela faz um movimento externo, um movimento físico, no seu corpo, ou talvez em alguém, por exemplo, se você tem, sei lá, uma esquizofrenia, né? Pensando num transtorno mental bastante grave. Isso pode ter uma eficácia causal no sentido de uma agressão física a alguém, por exemplo, né? Então, eu posso dizer que essa experiência ela não é real, porque ela não tem massa, energia, não tem densidade, localização, né? Eu não posso Sim. tocar, Agora eu ver compreendi. com os Não, olhos. entendi a pergunta. Aham, tem razão. Então, ela é real. Mas aqui o que o Alan Wallace traz como crítica e como fala para a gente pensar e refletir sobre isso, é que a visão científica moderna ocidental, elas não consideram essa experiência subjetiva, nossa experiência mental, como algo real. Porque ela não pode ser observada, não pode ser mensurada. Então, eles acham que não é real. Mas como a visão saltrântica traz isso, e a visão budista, de forma geral, né, traz essa para a gente, que o que é real é aquilo que tem eficácia causal, que é capaz de fazer algo, de influenciar algo e ser influenciado por algo. Então, se tem essa possibilidade, essa coisa é real, seja ela física ou não. Então, Então, é real. é real. Os mentais são reais, porque causam, com certeza, coisas em você ou nos outros, ou nas atitudes. Você toma de atitude, uma outra reação. E eles podem ser influenciados também por experiências, né? Então, por exemplo, se você começa a praticar yoga, ou fazer meditação, fazer práticas, né, de autocuidado, ou buscar cuidado e apoio médico, enfim, isso vai sofrer uma influência dessas práticas externas, né? Então, ele tanto influencia quanto é influenciado. Então, se ele influencia e é influenciado, a gente considera que é real. Você tira todos os conceitos e fica a experiência. Isso que fica. Influencia ou é influenciado por algo? Então, se a gente pensa na nossa experiência mental, vamos tirar o nome de qualquer dificuldade, qualquer aflição mental. Fica só com a aflição. Ela influencia algo? Vocês acham que influencia? Eu penso que influencia. O Lama diz que Sim. influencia. Ela é influenciada por algo?
Com certeza. Sim, com Porque se certeza. você já tem uma aflição, e às vezes tem gatilhos externos que despertam essa aflição, né? Sem dar nome de doença, ou de patologia, ou de qualquer coisa que seja, simplesmente vamos chamar de aflição. Tem gatilhos externos que desencadeiam essa aflição de forma intensa. E da mesma forma, às vezes, essa aflição que surge, ela desenvolve uma ação no ambiente externo, seja em pessoas, em coisas, enfim, né? Então, isso ele está finalizando aqui nesse parágrafo, trazendo para a gente essa fala sobre o que é real e o que não é, usando a visão saltrântica, né, da escola saltrântica, para trazer isso para a gente. Não precisa ficar com os nomes, né? Não precisa gravar nada disso, porque são muitas escolas, até eu tenho muita dificuldade com muitos nomes ainda. Nesse caso ainda, nesses aqui especificamente, eu não tenho dificuldade mais, mas é muito nome, assim, eu acho que vale a gente ficar com isso que eles trazem de reflexão para a gente. Claro, se vocês quiserem gravar os nomes também pode, tá, gente? À vontade. Mas eu digo que o mais Aline, importante é a experiência. Sim, Leila? só lembrando, né, que lógico que o Lama Wallace ele está sendo didático, né, para mostrar essa base budista da ciência contemplativa, né, e essa não binariedade do objetivo e do subjetivo, do real e do imaginário, que rompe nessa binaridade. Então, ele está se contrapondo a uma ciência hard, uma ciência, vamos chamar de mais clássica, né? Newtoniana, esse E, materialismo hard, que a gente viu lá no filme, né? O Ponto de Mutação, como tem outras correntes, né? Surgidas na própria física, que sim, estão já questionando esse tipo de materialismo, né? Teoria sistêmica lá que a gente viu no filme, também não quer pensar numa coisa tão polarizada assim, né? Do real e do imaginário, do objetivo e do subjetivo. sim, sim. Ele faz essas provocações, porque a visão científica vigente, assim, uma forma mais Vigente, é essa, hegemônica. mais né, com essa visão, né? É. Aí ele vai ele adora esses embates, né? É uma coisa de louco, assim. E ele vai diretamente confrontar essa visão, né? Mas é certo que há muitas outras, muitos outros cientistas desenvolvendo teorias e formulações que vão de acordo, são alinhados com essa visão que o Lama Wallace traz e que alinhado com essa visão das escolas filosóficas budistas, não por buscar esse alinhamento com as escolas filosóficas Uhum, budistas, mas é com essa uhum. concepção do mundo, né? Essa percepção da realidade, essa construção da realidade. Com certeza tem muitos maravilhosos, e a gente poder ter acesso e compartilhar e ver junto é muito bom também, né, Leila? Bom, Mas meninas, é super sim, compreensível esses isolamentos, né? Porque assim não tem como você analisar o que é verdadeiro ou não, ou qualquer outra indagação, provocação, ou seja lá o que for o nome que dá, sem você ficar um pouco em silêncio, né? E contemplar e refletir, porque no mundo assim, doido que a gente vive, é difícil, né? A gente poder ficar questionando, né, o que é real, o que não é real, o que com certeza. é super compreensível todos esses retiros, né, que eles fazem, porque não tem outro jeito mesmo. Não tem. Mas é muito, eu fico muito feliz, assim, da gente poder ter esse espaço, assim, de dedicar umas horas na semana, né, a poder falar sobre isso, questionar, refletir, né, compartilhar. É muito especial, porque, de forma geral, realmente, a gente não tem, operando no mundo, na vida, no vidão lá fora, a gente não tem muito tempo de questionar no tete a tete com as pessoas, de questionar se isso é real ou não. Você está atendendo um paciente, você vai falar para eles, mas isso é real mesmo? Esse corpo que está aí falando dessa dor? Não tem, né?
a gente pode trazer essa compreensão para as nossas relações no mundão, né, lá fora. Mas essas reflexões, elas só são possíveis durante pausas assim, né? Sejam pausas mais curtas, como a gente faz, de poucas horas na semana, ou, maravilha, quando a gente tem a oportunidade de entrar em retiro e dedicar um tempo prolongado e exclusivo para essas reflexões, né, para essas contemplações. É muito especial, realmente. Bom, acho que encerramos. Pode sim, Leila, sim, desculpa. Eu vou mandar para o grupo, acho que a Aline deve receber do SEB, vai ter um mini curso do SEB, com um professor eu não conheço, mas o pessoal disse que é muito legal, em julho. Vai ser só um final de semana, com muitas dessas ideias, né, que a gente partilha aqui. Sim. Aí depois eu compartilho no grupo. Maravilha, Leila, obrigada por lembrar. Vai ser com o Bruno Davanzo, lá de Curitiba. Ele é um praticante de décadas, eu não sei há quantos anos ele acompanha o Lama Santem, mas ele é muito um praticante realmente muito dedicado, e ele foi quem tomou frente, assim, quem criou, quem fundou, vamos dizer assim, né? Quem tomou frente da construção do Sukhavati, do SEB rural lá de Quatro Barras, né? Enfim, perto de Curitiba. Então, essa experiência, né, de mandala, essa experiência de comunidade, ele tem isso muito, muito vivo nele, que é parte da vida dele realmente, né? E ele é uma pessoa e um praticante realmente muito maravilhoso, de muita experiência, para além do conhecimento teórico. Eu acho que vale muito a pena quem tiver afim. Quando que vai ser? Vai ser 17 de 16. 16 de julho, um sábado e um domingo, né? É 15 e 16 15 e 16. de julho. Legal. Eu não vou, que eu vou estar viajando, mas quem puder ir, vale muito a pena. Muito mesmo. Vou partilhar no grupo. Obrigada, Leila. Bom, acho que é isso, né, por hoje. Estendi bem mais o nosso tempo, gente. Peço desculpa, mas ao mesmo tempo não peço. Obrigada. Que é real.